sejam bem-vindos ao nosso podcast Pensamento Solto. Hoje eu tenho uma convidada, ela é graduada, por formação ela é advogada, é graduada em letras, tem um currículo vasto e invejável, professora da PUC, coordenadora do programa de pós-graduação em letras. Ela que tem desenvolvido um trabalho brilhante na área de pesquisa, já orientou infinitos alunos renomados, pessoas famosas em Goiás, na área da literatura. E eu falo hoje com Maria de Fátima Gonçalves Lima. Seja bem-vinda, minha amiga querida, uma das pessoas mais generosas, mais alto astral que eu conheço. Obrigada pela sua presença. Obrigada, Ana Kelly. Agradeço muito pelo convite. Você já me convidou antes, eu sempre deixava para depois. Isso. Né? Tenho problemas com entrevista, sou muito tímida para entrevista, mas é claro, é um prazer estar nesse programa seu, lindo, importantíssimo para Goiás, para o Brasil, né? Você faz um trabalho que mostra a literatura, as pesquisas, os autores, tantas pessoas importantes, né, do conhecimento, e está de parabéns. É uma comunicadora de primeira e é um orgulho nosso. Gente, obrigada eu fico pelo muito convite. feliz e assim, de certo modo um esforço de organizar, mas é uma alegria muito grande, porque é uma forma de contribuir com a cultura goiana, gravando esses vídeos e vão ficar arquivados, né, no canal. Eu imagino que para sempre, né? Enquanto existir a internet, é uma fonte de pesquisa, né? Então, já estiveram aqui pessoas que eu admiro muito e poucas mulheres participaram. Não sei porquê, eu faço vários convites, mas as mulheres tendem a serem mais reticentes. Talvez essa questão da entrevista, né? Eu não sei, mas eu fico muito feliz com a sua presença. A Maria de Fátima, além de professora e advogada, ela é uma escritora, mas colocar essa escritora aqui em letras garrafais, né? Ela é uma escritora. Com certeza é o meu convidado, é a minha convidada com maior produção literária que eu já tive a oportunidade de conversar. Isso aqui é um pouco do que ela produz. Fora artigos de jornais, ela tem uma história na área da literatura que fica junto com a história da literatura em Goiás, quando pensamos em cursinho, porque a literatura era muito forte em uma época aí atrás, né? Você que produziu material de jornais, né? Eu me lembro quando eu fazia ensino médio, eu ficava louca com aquelas análises, nunca imaginei que eu seria amiga da pessoa que produzia. De uma das pessoas. Conta essa história, como era produzido aquele material para o Jornal Popular? Bem, inicialmente eu quero falar para você, gosto de uma frase da Cecília Meirelles, que fala que ela nasceu para amar, para ter filhos e escrever. Amar, ter filhos e escrever. E eu acho que eu sigo essa linha, né, de amar as pessoas. Eu gosto muito de contribuir com a formação das pessoas. E você é efusiva. Se você gosta, você gosta. Se você não gosta, você não eu gosta. gosto, Se você fica verdade. chateada, você demonstra. Isso, e eu gosto de ajudar as pessoas eu gosto de transformar o mundo, né? E pensar em um mundo melhor, pessoas melhores. E então, nesse sentido, eu me dediquei mais à educação do que ao direito, apesar que a minha mãe sempre queria que eu seguisse a carreira jurídica. Porque é aquela ideia que é mais nobre, né? Sim, eu acho que era, mas na verdade quando eu fazia direito, eu fiz uma disciplina que era português, era o básico, sabe? E eu achava muito interessante. Tinha um professor, o professor Nilton Fiore, ele até já faleceu, e ele falava sobre
o significado das palavras, essa questão, né, do E poder te, das e te prendia palavras. atenção. E eu falei, nossa, eu vou fazer letras só para trabalhar com as palavras, mas, e vai me ajudar no direito. E aí eu terminei precisando de dar aula de literatura, porque eu queria fazer letras, que era na Católica, que eu não queria ir para a Federal, que eu achava longe. Aham, Né? Eu falei, então eu vou fazer letras na Católica, eu vou precisar pagar. aham, E a minha mãe falou, olha, eu não vou pagar curso, não. Então eu falei, nossa, eu preciso dar aula para pagar o curso. aham. E aí alguém me falou, tá precisando de um professor de literatura em lugar tal, assim. E aí eu falei, nossa, eu não sei nada de literatura. E porque eu tinha visto literatura no cursinho. Uhum, E era encantador o professor Álvaro Catelan, você foi Eurípides aluna dele. Leôncio, que Nossa. eu apaixonava pela aquelas performances, mas não pensava que fosse Pra você não, de jeito nenhum. Aí esse meu colega falou, olha, tem uma escola que está precisando de um professor de literatura. Eu falei, mas não tem nenhum livro de literatura. Eu falei, eu te empresto. Eu falei, então tá. Ele me deu um livro que era do primeiro ano, né? E tinha, aí quando eu abri o livro, tinha literatura informativa. Eu falei, pronto, é essa literatura informativa que eu vou dar aula. Eu sou boa para decorar as coisas, né? Aham. E memorizei aquela aula. E fui preparada para dar aula de literatura informativa. E É foi claro que se a pessoa perguntasse do barroco, Você tá. não, não. Eu falei, não, Vamos ver na barroco próxima na próxima semana. Aí, na hora que eu cheguei lá, a pessoa que ia contratar o professor era o meu amigo. Aí eu passei a dar aula, que era para ensino, na verdade, era supletivo, pessoas acima de 18 anos. Aí eu aprendi a dar aula, né? E para também pagar o curso de letras. O seu estágio, o seu PIBID foi a Foi, prática. foi a prática. Aí, Trabalho. claro que eu fui aprender o barroco. E aí depois, nesse colégio, eu fazia teatro com o pessoal, né? Você é E muito ativa, então, proativa, criativa. muito. Aí eu sei que eu comecei a fazer performance como o Leôncio e Ah, o Catelã. e aí o pessoal falava, nossa, Fátima é muito boa para dar aula. Aí me convidaram para dar aula no Objetivo. Oh, aí já Aí eu foi. fui para o Objetivo elite. já fazer performance lá. E depois alguém falou assim, olha, tem uma professora que é muito boa lá, dá aula no Objetivo, ela pode ficar no lugar do Leôncio, que o Leôncio ia sair lá no Carlos Chagas. Me convidaram para ir para o Carlos Chagas. Eu fui. Eram as escolas importantes. Aí já fui pro Carlos Chagas e depois eu fui pro Ângulo. Né? As Aí eu escolas já me importantes. tornei a professora de cursinho Aham. e aquela professora que sabia todos os poemas de cor. Uhum. E era aí foi o período, né, que eu comecei a entrar na equipe do Veste Letras, que era Veste Livros, que era do Veste Ângulo. Aham. Né? Quem coordenava o Todo Veste mundo ficava Livros doido esperando. era a Valdevira. E eu pegava sempre poesia. Ou então aquele poeta que não, aquele autor que ninguém queria fazer, falava, põe para Fátima. E a poesia normalmente ficava comigo. Então foi um período bem criativo, né? E de Produtivo, aprendizado, né? De aprendizado. E nós fazíamos aquelas análises longas e realmente de grande qualidade. Muita. E Muito. esse trabalho, que era um trabalho de jornal, assim, quando o jornal era grande, Aham. eram as 4 folhas. Sim. E quando aí depois eles E formaram. assim, as pessoas nem jogavam fora, Não, pegava aquilo não, e guardava. porque depois eles formaram um suplemento que era mais ou menos desse tamanho, né? O menor, assim. E aí já o suplemento eram 4. Eram 4 páginas, acho que 4 páginas já, sabe? Uhum. Que era menor. E eu sei que esse material, ele corria o mundo, porque todos os aviões que passavam por Goiânia, naquela época, recebiam um jornal popular.
Quer dizer, todos os passageiros recebiam um jornal popular. E era uma qualidade realmente fora do comum, e foi a minha escola da crítica literária. Claro que nesse período eu já era mestre em literatura, né? Quando eu fiz letras e fazia concurso para magistratura, promotor, essa área, né, jurídica. E aí eu comecei a fazer mestrado nesse período dos concursos. E eu fiz mestrado e já era professora de cursinho também, quando eu fazia mestrado. E aí depois, como mestre, aperfeiçoou, foi muito melhor, né, para trabalhar essa questão da crítica, e já tinha mais experiência. E eu cresci, então, escrevendo. Eu cresci porque eu fiz mestrado, era muito jovem, né? E eu cresci fazendo crítica literária. Então, foi a minha formação na crítica. Posteriormente, eu fiz o doutorado, né? E nesse período você ainda não era exatamente escritora, você era professora, estudante, pesquisadora. E essa primeira formação de professora foi angular para você se tornar essa escritora de peso, né, que você é hoje, com essa produção vastíssima. A escritora, na verdade, eu não escrevia literatura. Uhum. Eu escrevia sobre literatura. Crítica literária. Então, E você é uma grande crítica literária, né? sou grande, eu esforço, né? Mas aí, no período... Praticamente recebeu o bastão da crítica literária do Gilberto Mendonça Telles, né? Não sei se dele. Eu recebi primeiro do meu orientador de mestrado, que foi o maior crítico literário do estado de Goiás. E claro que ele foi aluno do Gilberto, foi o Zé Fernandes. Era o professor da Federal. Ele foi o meu orientador de mestrado. E foi ele que me mostrou a obra do professor Gilberto, né? Eu não conhecia o Gilberto nesse período. E o Gilberto tinha sido orientador dele de doutorado, e ele estava morando em Goiás na época, inclusive ele era o coordenador do curso de mestrado da Federal, na literatura, letras linguísticas da Federal, né? E ele, então, me ensinou esse jeito de crítica. Então, tanto que o meu estilo, não digo que seja o dele, porque o dele era fora do comum. Cada um tem Ele o seu escreve, jeito, né? ele era muito erudito, era uma erudição fora do comum. Mas a forma de analisar a poesia, eu aprendi com o Zé Fernandes, com esse jeito minucioso, né? Só que o meu estilo, ele é um tanto poético. Eu adquiri esse meu jeito de escrever com poeticidade. E o Gilberto não, ele era mais técnico. O Zé Fernandes, ele tinha uma visão, era muito erudita, sabe? Era uma crítica que você precisava, às vezes, de pegar um dicionário. Agora, o Gilberto foi mestre dele e depois se tornou meu mestre. O Gilberto já tem uma crítica mais aberta, né? Ele escrevia de uma forma mais objetiva, né? Tanto que ele falava, olha, o crítico tem que ser objetivo, o crítico tem que escrever para ser lido, né? Às vezes ele criticava o Zé Fernandes por isso, mas bem que aquela erudição do Zé Fernandes foi primordial para a minha formação, né? Então, primeiro o Zé Fernandes, depois o Gilberto, né? O Zé Fernandes faleceu. Um legado, e aí né? ele se tornou, porque com ele eu fui estudar poesia. O meu mestrado foi sobre a poesia do professor Gilberto. E ele era um poeta perfeccionista, né? A poesia fora do comum. Não apenas como crítico, aquele cabedal fora do comum que ele é, não apenas em Goiás, porque ele é Brasil, né? Ele é Europa, principalmente na Europa. Em Portugal, o Gilberto, ele foi a pessoa que mais estudou Camões em Portugal.
muito reconhecido também na Espanha, né, de forma especial em Salamanca, e vários países latino-americanos, autor de obras como a Vanguarda Europeia, a Vanguarda Latino-Americana. Então, ele foi o crítico de Goiás, do Brasil e do mundo. E eu tive o privilégio de conviver com o Gilberto, aprender com o Gilberto. Ele se E ele tornou... confiava muito em você, né? Tanto ele que se ele tornou... deixou boa parte da... Sim, Ele era uma espécie de pai para mim, brigava muito, né? Porque essas pessoas de idade, eles vão ficando mais de idade, eles ficam brigões, né? Bravos. Então ele sempre brigava, porque dizia assim: olha, você tem que fazer o melhor, você tem que dar o melhor de si, você tem que fazer sempre buscar a perfeição sempre. Então foi uma aprendizagem de que realmente tudo que se faz, você tem que fazer da melhor forma possível. Então não podemos ser medíocres, nos dar o luxo de mediocridade. Então eu aprendi com ele, primeiro com o Zé Fernandes, que também não gostava de mediocridade, e depois com o professor Zé Fernandes. Então eu tive 2 grandes mestres. E eu, por tabela, vou aprendendo também com eles, porque aprendi muito com essa aproximação que eu tive com você, conhecendo a sua obra mais de perto. Você me inspirou muito. Você tem uma característica que eu admiro muito em pesquisadores e escritores, que é viver, né? Eu sinto que você é uma pessoa cheia de vida, que vive, e você leva a sua vida para a literatura está na sua vida, não tem uma separação. Então, quando você pega essa obra aqui, esses livros todos, esse livro, por exemplo, ele é fantástico. O Papagaio Pintor. Ela tem um papagaio na casa dela que eu conheci pessoalmente. Ele conversa pelos cotovelos, né? E você cria histórias a partir do seu papagaio, assim, e é uma história que te prende a atenção, que uma criança leria e ficaria interessada. O livro, embora tenha uma pegada infantil, ele não é um livro infantiloide, bobo. Você usa informações importantes, vocabulário interessante, né? Dizem que um livro que não te convida nenhuma hora para visitar o dicionário não mereceria nem ser lido, né? Eu acho muito bacana. Ele precisa ir ao dicionário. Então, a literatura começou a partir do jornal. Como normalmente toda semana saía um artigo, né? Enfim, né? Na verdade, uma análise. Não saía só o meu, né? Porque eu tinha outros colegas. Mas quando saiu o meu, e aí aparecia o nome, e os meus filhos eram crianças, né? O Everaldo Júnior, ele tinha 6 anos, 7 anos. E aí eles viam, né? Minha o nome, mãe. a mãe lá. E aí falou: olha, mamãe, só escreve para esse povo. Não escreve pra gente. Aí eu falei, foi uma cobrança. Eu falei, então, deixa eu ver. E eu contava muitas histórias, sempre trabalhei com essa questão do imaginário, né? Não como pesquisa como eu faço hoje, mas eu já contava histórias para eles. E aí eu contava a história sempre do... E meio que inventava. Depois do Feliz. Aí na época da você já criava, já inventava. Eu criei a história eu contei o que aconteceu com a Branca de Neve depois do casamento. Eu contei para eles, para os meninos. E aí ele falou: mamãe, você podia escrever? Eu falei: não, eu só escrevo se o Everaldo, vocês ficarem perto de mim no computador aqui para escrever comigo, e se o Everaldo Júnior, que era o maiorzinho, a maiorzinho, já dava conta de ilustrar, né? Fazia uns desenhos correndo, porque queria brincar, ilustrar. Tá bom. Então eu coloquei os 3, que eles eram pequenos assim, tá? Perto do computador. E aí comecei a contar a história da filha da Branca de Neve. Claro que Nívia, né? E aí a partir daí, só que eu trouxe a Odisseia. Eu trouxe porque nem lembrei que os meninos eram crianças. Era o seu referencial. Eu trouxe Homero.
Aí eu trouxe os mitos gregos. Aham. Aí eu falava assim, ó, aí eu trouxe os anões, é claro, né? Aí aqui, ó, o castelo, já tava o castelo, Sim. né? Aqui. E aí eu trouxe os anões, etc. E ele é bom tal, pra né? colorir, o jogo de cores ali. Imagine, né? É. Tudo feito correndo. É. Aí a Branca de Neve aqui no imaginário, os anões e tudo, né? E essa que é a graça, porque a ilustração é uma ilustração de criança. Bem, e super, e bem. É muito bacana, eu Aqui, por gosto muito. exemplo, aqui ele fez a Branca de Neve, a Nívia estava partindo para a Odisseia dela, né? Para desencantar o pai, que o pai tinha sido encantado. E o Everaldo Júnior desenhou a Branca de Neve gorda, e eu falei, nossa, Júnior, mas você desenhou a Branca de Neve tá gorda. E ele olhou para mim, assim, que ele batendo assim abaixo do meu umbigo, falou assim, mãe, toda mãe é gorda. E aí eu falava, vocês querem bruxa? Aí queria bruxa. Eu trouxe as brancas, essas bruxas são as parcas, né? Sim. Aí eu trouxe as parcas. Eles iam dando ideia e você ia criando. Aí eu falei, vocês querem o Ciclopes? E aí eles... Aí quer. Ele já conhecia o Ciclopes. Por isso que é um sucesso, porque sai da Aí cabeça eu do trazia universo o Ciclope. infantil. Eles querem o Argus? Já conheci o Argus. Aí queremos o Argus. Vocês querem a Quimera? Aí trazia a Quimera, já conhece, né? Aí você trazia a Medusa. Já trazia a Medusa. Aí o barqueiro, o do Caronte, né? Trazia o Caronte. Aí o Everaldo desenhou aqui o Dunga, era o advogado dele. Aí de pasta e tudo. E ele já advogando, né? Olha, é o Dunga, que era. Ele falava aqui já, né? E aí vocês querem o Tiresias, já conheci o Tiresias. Pequenininho, mas eu tinha lido a Odisseia para criança, né? E aí eu vou trazendo todas as personagens muito bom. Numa linguagem tão culta que que não era para criança, na verdade, para qualquer um. Para dizer pessoa de idade, eu dizia, não era ancião. Ancião, sabe? Era um ancião. A mamãe, que ancião? A menina. Aí eu ensinava. Isso aqui é uma edição. E ficou tanto que edições, o Everaldo se tornou escritor também. Né? Várias edições. Hoje tem várias edições do Castelo Branca de Neve. Aquele ali foi original. Não, você é muito criativa. Uma coisa que me impactou, assim, que mudou, foi quando eu li esse livro. Ela conhece a Mauri Menezes, nosso grande mestre das artes aí, um pintor famosíssimo e goiano, e sobretudo na questão dos retratos, né? E ela pega as obras de arte do Amaury Menezes e cria uma história em cima. Quando eu li isso aqui, você me inspirou tanto. Mas não foi bem assim. Na verdade, o Amaury, ele fez o retrato meu. Você fez o seu retrato. Então, ele foi levar o retrato lá em casa. Um retrato, ele tirou a foto e depois pintou. Ele levou. Quando ele estava lá tomando café comigo, eu perguntei para ele como é que ele tinha aprendido a pintar. Ele contou que foi quando a irmã dele tinha uma caixa de lápis e não deixava ele pegar a caixa de lápis, né? E aí um dia ele pegou e fez um desenho no chão, assim, com pedras. Aí o pai dele perguntou por que ele estava desenhando. Aí ele pegou e falou, né? O que é? Aí ele falou, parece que é um carro. Ele falou, exatamente. Aí no dia seguinte, o pai trouxe uma caixa de lápis para ele. Entendeu? E você criou a história em cima da história dele. Exatamente. Aí eu falei, que lindo, eu vou fazer um conto de fadas, porque eu trabalho, minha literatura toda, eu trabalho com conto de fadas, né? Aí eu falei, eu vou fazer. Aí eu fiz, e eu falei, agora você ilustra.
Então ele ilustrou. Olha Aí no que início ele bacana. fez alguns desenhos, né? Você veja que são desenhos originais. Aham, foram feitos Entendeu? exclusivos para o Exclusivo. livro. Mas aí, dependendo da cena, esse aqui também foi exclusivo. Olha que lindo. Né? Essa cena Essa é cena linda. foi exclusiva pro olha livro. isso, que lindo. Tá vendo? Isso é lindo. É, isso aí. Aí, quando a Parece que traz partir vida, da. parece que tá Aí é vivo. claro que eu, dentro da história, aqui também foi exclusivo, Aham. né? Essa parte aqui, quando ele falou assim, vou pintar o mundo, aí ele fez o desenho. Mas aí, quando eu começo a falar da arte dele, ele aproveitou algumas telas, como essa, né? E aí ele passou, acho que essa aqui foi exclusiva, não sei, mas aí depende da tela, quando eu falo da Você tela do foi Mini Ru, compondo aí com ele outras pôs. coisas. Uhum. Aí ele apresentou não fui eu, foi ele que Ele que ilustrou. selecionou. Foi ele que ilustrou, ele é o ilustrador do livro, né? Aí ele ia colocando a tela que ele Mas achava. primeiro você escreveu. Eu escrevi e passei o texto para ele. E aí ele ilustrou A conforme... partir do texto, ele ilustrou. Ai, que Entendeu? massa. Foi assim. Então é um livro meu e dele. Não, eu amei. É, Tanto ele que eu fiz aquele rascunho Não, te mas ele imitando realmente é com falões. coautor em todos os sentidos, né? Ai, que Porque ideia. embora ele é o ilustrador aqui, ó, ilustração Aham, a Mauri Menezes, Menezes. porque ele A pegou história dele, a ilustração dele. Aí eu Qual entreguei autoria? o livro para ele de presente, levei lá isso lá é na Academia muito Goiana de coisa. Letras, fiz a entrega do livro dele. Ele ficou muito emocionado. Imagina, olha, se você é amigo da Fátima, cuidado que de repente você vira livro, porque ela vai. Até o papagaio dela já virou livro. Verdade. Outro livro que eu amei, e assim, a Fátima é muito cuidadosa, primorosa com tudo, com as edições. É a editora dela, que você tem publicado mais ultimamente, é a Conexão, né? E olha que beleza. Tem uns 3 livros. Olha que beleza. Essa história, que é acho que é o último livro, você publicou um depois desse, que eu saiba, esse é o último livro que você publicou. O anterior foi Árvores da Vida. Pós-fácil, de ninguém. Olha só, de Isabel Ponce de Leão, professora da linda. Universidade Fernando Fez um Pessoa. artigo, né? Ela praticamente fez um artigo no Pós-Fácil. E ela fez uma viagem para a Amazônia, né? E ficou sabendo de histórias, conversou muito. E foi o resultado de uma viagem do programa, né? Da pós-graduação em letras. E eu gostei muito da seleção dessa epígrafe, dessa introdução aqui que você escolhe, né? Olha esse texto, né? O título do livro é O Barqueiro do Rio Xingu. Ninguém pode construir em teu lugar as pontes que precisarás passar para atravessar o rio da vida. Ninguém, exceto tu. Só tu. Existem, por certo, atalhos sem números e pontes e semideuses que se oferecerão para levar-te além do rio, mas isso custaria tua própria pessoa. Tu te hipotecarias e te perderias. Existe no mundo um único caminho por onde só tu podes passar. Onde leva? Não perguntes. Segue. E a sua literatura é isso, né? Eu acho que é o seu caminho, é o seu rio. E você, por isso você é original. Esse livro é fantástico, tem uma história fantástica. A ilustração, não preciso nem falar que já Jamile, né? Olha, do Carmo, é uma pesquisadora. Ela é artista plástica. Esse livro é um primor. E, assim, várias pessoas já fizeram outros textos a partir dele, né? Teve um congresso que... eles têm as meninas, né? Porque, na verdade, esse livro, o Árvores da Vida, eles estão dentro de um projeto de pesquisa sobre a ecocrítica, né? O ecocriticismo. Então, nós estamos ampliando esse estudo e os últimos livros que eu tenho feito, eu faço trabalhando essa questão da natureza, dessa... E real, né? Foi essa busca de salvar o planeta, né? E a Jamile, né, do Carmo, ela... me conheceu na época da pandemia no CIMELP, que é um congresso
internacional de língua portuguesa. E num simpósio chamado Imaginário e Ecocrítica. E ela, então, apresentou um trabalho online e posteriormente, nós fizemos 2 colóquios, na época da pandemia também, e eu a convidei para participar dos colóquios, e ela que é uma ativista, né? Lá na Alemanha, ela mora na Alemanha há 20 anos. O ativismo. E ela é escritora, forte, faz música, é performática e trabalha com essa questão da terra, de salvar a terra, de salvar a natureza e o aquecimento global. Tem muitos livros dentro desse tema e estudos. Então, depois ela veio ao Brasil para um simpósio já presencial, né, na Bralic, e aí me conheceu lá em Salvador. E aí perguntou se podia fazer um pós-doc comigo aqui na PUC. Eu falei, claro, mesmo da Alemanha, pode fazer. Então, ela fez esse pós-doc, um trabalho belíssimo. Ela fez a apresentação pública o ano passado na Abralic, lá em Manaus, né? E nesse período eu a convidei para ilustrar, né? Porque ela tem ilustrações, as ilustrações dela são fantásticas, né? E aí eu mandava o texto, assim como a Mauri, mandava o texto e ela já mandava a imagem, né? E aí fez esse casamento, né? Do texto, imagem e você tem essa habilidade de agregar as pessoas, né? Eu acho que nós precisamos trabalhar em equipe, ninguém vive sozinho, né? E ninguém constrói nada sozinho. Então, nós somos solitários, às vezes na hora de escrever, né? E primeiro para nascer, para nascer e para morrer, né? Somos solitários, mas e para escrever. Que aí não dá para trabalhar, recolher, né? Eu não consigo escrever em equipe. E depois você até passa. Aí eu divido o trabalho, né? Então, eu costumo dizer que o ato de escrever é um ato solitário e solidário, né? Porque você cria sozinho, vai criando seu mundo do imaginário, criando, recriando. Eu uso muito o termo burilando e depois esse trabalho com Interartes, né? Eu fiz desde os meus filhos, que eram crianças, depois eles acompanharam até hoje a Árvores da Vida é com a Diana, né? Esse aqui também foi feito com a Diana, né? 2 Mundos, foi a ideia dela. Estava fazendo medicina e estava estudando sobre o autismo. Esse livrinho. E aí ela falou, mas por que eu não gosto de escrever em temática? Eu escrevo o que me dá vontade, né? Você não fica preocupada quem vai ler. E nem quem vai ler, até porque eu nem escrevo, eu escrevo livro para mim. Né? Eu não penso assim, qual a faixa etária. Não. A quem interessar possa. Não. O que mais eu pensei em faixa etária foram esses aqui, ó, que eles realmente são para criança. Que é a Renata e as Bananas Orins, que eu reconto história que a minha avó contava, eu recontei em outra história. Eu pensei em criança, no Papagaio e a Rocodela, eu pensei em criança. Né? E a Sopa de Pedra eu pensei em criança porque eu trago as cantigas de rodas, parlendas, e tem muitas crianças nas histórias. Então, esses 3 livros, eles realmente são adotados no primeiro, assim, até a 4ª série, as crianças gostam. E pensei em criança também nesse aqui, nos Cabelos de Rebeca, que é de uma coletânea. Quando os meus filhos eram adolescentes,
E o Everaldo Júnior, eu tinha feito um reconto, que era minha avó contava, que ela cantava algumas histórias para mim, e só que eu contei aqui em Conto de Fadas, mas é uma história que ela cantava, e eu lembro dela mais ou menos cantando algumas cantigas, e assim, e tem algumas canções que a que eu trago não eram bem essas, mas às vezes eu mudo, porque assim, essa aqui é a história de uma rainha, de uma moça que casou com um príncipe, e ela tinha um irmão que era bezerro, porque o irmão bebeu água num rio que era mágico. Então aí, quando esse rei ficou cego, e ela foi para uma guerra e ficou cego. E ela ficou grávida sob o cuidado de uma mulher que era muito má, uma empregada, né? Uhum. E aí essa empregada queria ficar no lugar dela, no lugar da rainha, né? E jogou ela no fundo do mar. Uhum. Mas ela era protegida por umas fadas. E ela então, tem uma cena linda, ela teve o filho no fundo do mar. E aí, quando o rei voltou, olha aí que coisa linda, Lindo mesmo. né? É, muito lindo. Aí a outra, né, que se dizia, se passava pela rainha, queria comer o bezerro. Aí o bezerro, que sabia que a irmã tinha se jogado no fundo do mar, aí foi lá e cantou essa canção. Então é um livro cheio de canções, é uma coleção que diz: ó irmã, estão molando a faca, irmã, para matar irmão seu. Ó irmão, não posso te valer, estou no fundo do mar com o filho do rei. Então ele vai ter essas canções até o desfecho final com a Delfina que se transforma, que era uma bruxa na história. Então, aí tem esse que é o reconto da menina que foi enterrada no pé da figueira, né? Que tem aquela canção dos cabelos, Dia de Maria. Já é a fase de adolescente, que o Everaldo Júnior não queria mais desenhar, e as meninas entraram na história. Uhum. E entraram também a história do louro. Aquele papagaio lá, ele já entra, que é o papagaio que canta todas as cantigas de roda. Então é um livro que tem uma visão também mais para criança, porque tem as cantigas de roda e tem o papagaio contando, e tem essa menina, né, que sofre essa agressão aí. Agora, esse livro é uma história interessante porque o meu filho não queria mais ilustrar porque estava cansado de ilustrar meus livros. E eu precisava fazer uma coleção de 3, que eu sempre faço 3 na coleção. E chamava a coleção Contos e Cantos para Crianças. E eu tinha essa história da pedra furada na cabeça e ele não queria. Então eu chamei a menorzinha para ir ao quarto dele para a gente ver o que tinha de brinquedo lá, que eu ia contar a história dos brinquedos dele. Na verdade, eu peguei o castelo que tinha e criei a história de um conto de fadas. Aí tinha rei, tinha castelo, tinha um hominho. Dentro do universo dos brinquedos Dos ali do quarto. brinquedos dele. Aí se tinha um dragão roxo, entrou o dragão roxo na história. Os dragão roxo, dragão verde e principalmente a pedra furada, que é essa aqui, sim. sabe? Que era onde Acho que eu até se me passa, lembro desse personagem no se desenho. passa a história. E que eu E você usei a ressignificou. canção, eu usei até o Mad, que era o que também tem a história do Rei Cego aqui, né? Que tudo parte do Rei Cego. É que o castelo foi invadido por um rei, por um homem mau, e feriu o rei. E aí o rei ficou cego e falou só: o único lugar para achar a cura para os olhos do rei estava na pedra furada, na lama do lameiro da pedra furada. Aí o rapaz, o filho do rei, foi em busca do remédio. Só que o homem mau matou o rapaz. Sim. Só que o filho do rei, ele tinha uma fada
que era a madrinha dele. Então não deixou que ele morresse. Mas todo mundo que passava em cima da ponte, debaixo que ficava a pedra furada, ouvia essa canção. Olha, na época dos boiadeiros, ouvia a canção. Passar, passar, boiadeiros, me matar na pedra furada, me enterrar na lama do lameiro, pela água do lacune, pelos olhos do meu pai. Aí, na época dos caminhoneiros, passar, passar, caminhoneiro, matar na pedra furada, tá na lama do lameiro, pela água da lacune. Até que eu criei, era a época do livro Segredo, lembra? Lembro, Que tinha a história do poder do consciente. Aí eu peguei e achei entre os brinquedos dele, eu achei um alquimista. Aí eu coloquei esse alquimista para passar lá nessa pedra furada. Aí quando ele passou lá, ele falou: passar, alquimista, matar na pedra furada. Esse alquimista, ele veio os ventos do universo e foi parar na porta do castelo, porque o pai nunca perdeu a esperança de achar o filho vivo. Uhum. Aí ele chegou lá, contou a história, ele falou que viu uma voz, na conversa deles, né? E aí eles voltaram, aí o rei resolveu voltar lá, onde o alquimista mostrou a questão da voz. Aí passou lá: passar, soldados do meu pai, me mataram na pedra furada, me enterraram na lama do lameiro, pela água da lacuna, pelos olhos do meu pai. Aí eles foram lá, ele não estava morto, porque a fada tinha protegido. E aí eles tiraram e ele pegou a água da lacuna e passou nos olhos do pai, e o pai voltou a ver novamente. Então, mas essa história, ela nasceu a partir dos brinquedos do Everaldo Júnior. Isso é muito legal. Isso inspira as pessoas, os escritores que estão começando agora a escrever também. Né? Você é uma inspiração. E desse modo, não poderia deixar de ser. A Fátima, ela é imortal, né? Imortal da nossa Academia Goiana de Letras. Como que é o trabalho na Academia Goiana de Letras? Assim, hoje, no século XXI, né, ainda faz sentido uma academia? Qual é a relevância da academia assim, para o cenário cultural? Quais são as ações da academia que vocês promovem? Uma academia do Estado, ela é imprescindível, porque não apenas porque reúne grandes escritores, grandes nomes da literatura, pessoas que fizeram história, publicaram livros e fizeram história nas letras e até em outras áreas, né? Uhum. Mas porque a academia representa a cultura do Estado, né? E como uma entidade, a maior entidade cultural do Estado, ela pode deixar legado e levar esse legado. Uhum. Né? Então, ali se discute a literatura de Goiás, literatura do Brasil, literatura do mundo. Ali se discute cultura. Ali as pessoas podem, ao visitar, ver os grandes nomes e a possibilidade de crescimento dela mesma, né? Como cidadão, como pessoa que pode também ter cultura, pode ter conhecimento e pode mudar o país por meio da cultura, né? E além disso, se depara com a memória, né? Uhum. Então, um país precisa de memória. Precisa. E a memória e não cultura... tem identidade. Não, é a nossa identidade, a nossa história, é o gene, né? É o nosso, enfim. E essa memória da cultura, a memória da literatura, essa memória, elas entram na memória dele e ele pode se transformar e... Uma coisa que vai se retroalimentando. É como se, nesse caso... A
própria academia fosse um rizoma para um mundo novo. Né? Então, é a o entidade... Antigo, contemporâneo, o futuro, o que vai, o que fica, o de hoje. Então, é o maior centro cultural do estado de Goiás. Todo estado tem a sua academia. Né? Tem a academia da cidade, tem a academia de outras academias, tem a academia disso, academia daquilo. Tem, e a Goiana, que é a central. Mas a academia do estado é como se fosse o coração do estado. É o coração cultural do estado. É ali que bate, sabe? Que bate, que pulsa, que sente e que vai ficar na história. E as pessoas podem participar das atividades? Eu tenho visto que vocês têm promovido alguns ciclos de palestras abertas. Não só podem, como devem. Agora, no dia 15, nós teremos uma nova gestora, né, que é a presidente. A Leda Selma. Né? E ela tem propostas interessantíssimas junto com o Ademir Luiz, que era presidente da UB. Eles têm propostas importantíssimas, né, para essa nova etapa, né, da academia. É uma etapa de vai ser uma etapa de muito dinamismo, de muito acontecimento, tanto na academia como na Casa Altamiro. Né? E que nós também teremos muitas atividades, muitas ações culturais. E então é um ano de 2026 que promete a academia, a Casa Altamiro, que vai ser reaberta agora. Porque o espaço lá é maior do que o da Academia Goiana, né? Uma casa que tem um pouco mais espaço. É uma casa que talvez não seja um espaço maior. Tem uma sala grande, né? Mas é que é uma casa que é da academia. Para ocupar os espaços. Né? Aquela casa, ela foi doada para a academia para fazer eventos, para ser um espaço cultural, né? Então, assim como tem os eventos que são feitos dentro do auditório da academia, também vai ter muitos outros eventos lá, e eventos que serão abertos ao público, abertos às escolas, aberto até o turismo no futuro, por que não? Porque é uma casa de cultura literário. Que é da academia. É como se fosse, um braço da academia. Claro. Né? Então, vamos dizer que o coração seja lá na sede, mas tem o braço, tem a perna, é o corpo. E pulveriza um pouco, né? Para atender um outro público. Então, esse ano tem vários projetos que nós ainda não sentamos para falar, mas vamos sentar, né? Depois, é evidente que hoje ainda acontecer a posse, dia 15, né? Então a diretoria vai se reunir e vai organizar também o destino da Casa Altamiro e as ações que vão ser também realizadas, os projetos que vão ser realizados, né? Que são da academia. Então, de qualquer forma, o público terá muita ação, muitos eventos, né? Muitos acontecimentos que vão movimentar o nosso coração de Goiás, excelente. Que é a Academia Goiana de Letras. Uma coisa que eu observo, que eu acho bem bacana, é que, eventualmente, as academias, elas ficam em um lugar que, às vezes, não conecta com a população da periferia, de uma região mais distante do centro, às vezes não conecta com a universidade. E no caso da Academia Goiana de Letras, eu observo isso muito que você tem feito, que é essa ligação com a universidade, né? Tá sendo muito bacana as ações que você tem promovido, né? Não, eu necessariamente, quem fez esse trabalho sempre, que estendeu esse trabalho foi a Leda Selma, né? E claro que eu sempre tenho contribuído bastante. O programa de letras está bem articulado. E o nosso programa, né? do PPG Letras, né?
da PUC, né? E agora com doutorado também, né? Mestrado, doutorado. Mestrado e doutorado agora, sempre esteve, né, junto Isso com a academia importante, há né? muito tempo. Quer dizer, é claro que Enriquece os dois nós lados. tivemos abertura para isso, Uhum. né? Porque às vezes as academias são fechadas e é difícil. Então, houve essa abertura e sempre tivemos lugar lá. E a academia, não apenas para a universidade, fez isso também no hospital. Por exemplo, a Leda tem um projeto que levou para o GOL, né? Acho que o GOL é um programa de levar poesia nas paredes, que bacana, em hospital. as artes plásticas na parede. Ela tem vários projetos interessantes, inclusive mas isso até foi antes dela entrar para a academia, mas ela já tinha projetos de poesia nos muros, enfim. E há uma ação muito grande com relação a uma inserção da academia nesses espaços, né, nos hospitais e nas escolas também. Então, sempre foi aberto isso há muito tempo, não sei se só na gestão da Leda, talvez até antes, não sei bem essa história, assim, mas já havia, e eu acho que, e aí continuou com a Leda, o projeto de levar as escolas para a academia, os acadêmicos recebiam as crianças. Uma vez eu presenciei que uma escola de Aparecida levou as crianças para conhecer os acadêmicos, e eles também tinham uma academia. Os Sabe, tinha os menininhos lá, os imortais. Que e é muito também comum os acadêmicos, eles vão às escolas, né? Agora, lá no nosso programa do PPG Letras, se você me permite falar, claro, por favor. Realmente nós temos uma inserção muito grande. É um programa que cresceu muito, né? Acaba refrigerando ali a academia e, por outro lado, a academia também. Cresceu muito nos últimos anos, tanto com essa inserção na Academia Goiana de Letras. Porque a universidade está assim, uma galerinha mais jovem, né? Então é importante essa conexão, né, Fábio? No caso do mestrado, talvez assim, que é mais pesquisa, eles não vão dizer que eles sejam jovens como os alunos da graduação. Não, mas há uma intenção e até uma obrigação nossa também fazer esse trabalho com a graduação. Claro. Nós vamos ainda realizar, não realizamos totalmente, mas de certa forma já, né? De qualquer forma, tanto o mestrado e doutorado, como a própria graduação em letras, tem proposta e também, principalmente o mestrado, nós já realizamos muita inserção social com relação não apenas na academia, em alguns momentos até com o Instituto Histórico, mas é claro que não tanto quanto gostaríamos. A UB também, né? Como gostaríamos. A UB também, não tanto quanto gostaríamos, eu gostaria de ter feito mais, principalmente com a UB e o Instituto Histórico, mas também uma parceria completamente aberta, porque o Jales é uma pessoa sim, ele está fazendo um trabalho magnífica, né? E é muito aberto, trabalhador, e pensa também sempre ali na frente, né? Então tem com essas entidades, enfim, né? Mas nós temos realizado um trabalho muito interessante nas escolas, né? Com mestrandos e doutorandos, o aluno vai nas escolas, fala de livros, ou deles, ou de autores, ou próprios autores da academia, né? Mostra sobre os autores, muitos eles falam, olha, mas nem sabia que tinha autor vivo, entendeu? Aí falo, não, tem autor vivo sim, tem a Academia Goiana de Letras, vocês não sabiam, não. Então eles vão e falam dos autores, e com os alunos nas escolas, visitando foi o ano passado, o ano atrasado, o próprio Everaldo Júnior como escritor, e também ele era mestrando na época, não sei se mestrando ou já doutorando,
ele fez um tour pelas escolas de Goiânia, mas não apenas ele, outros alunos, também. até como inserção social. O aluno vai, fala, tem uma equipe enorme que visitam as escolas, forma de mas cidadania, visitam né? também, por exemplo, já foi feito no Metamorfose para levar para os moradores de rua. Olha, Nós temos um projeto, agora vamos abrir para os autistas, né? Com você tem um esse programa livro, com Dois os Mundos, migrantes, né? já doamos mais de 10.000 livros para Esse é crianças necessário, e hein? mães de E como autistas. que tá a questão de incentivo financeiro, de bolsas? Como que está sendo essa parte financeira? Bom, com os livros, nós buscamos os livros em editais. Uhum. Né? Então, no caso dos imigrantes, que é letramento para imigrantes, nós doamos livros, né? Uhum. E os alunos, eu estou na frente desse projeto, da PUC, né? Claro que é um projeto de parceria da PUC com o professor Divino, que não é o Divino nosso do mestrado, é o Divino também que é um gestor. Ele tem esse projeto dentro das ciências humanas, né? É um projeto dentro dos direitos humanos. Na verdade, é um projeto bem maior, sabe? Que engloba vários cursos, né? E é de extensão também, é um projeto de extensão que engloba vários cursos e o nosso curso está dentro desse projeto com letramentos para imigrantes. E nós fazemos nós levamos livros para eles, entregamos livros, lemos livros, é um trabalho interessante também. Mas tem a proposta de trabalhar com quilombolas, indígenas. Vamos criar um centro de literatura indígena a partir desse ano. Enfim, tem vários projetos aí se abrindo dentro da inserção social, que o ano passado já fizemos muito, né? Muitos, quase todos esses estão em ação, né? Só os quilombolas que ainda não agimos ainda, e o Centro de Estudos Indígenas será montado agora, né? Mas assim, esses demais, com escolas, com moradores de rua, etc. e tal, já realizamos. Então, é um projeto que é importante para a sociedade, né? A presença das letras com o público, formando pessoas, formando leitores e criando uma consciência de cidadania, né? É interessante como os imigrantes, que eles passam a ter um amor pelo Brasil, e assim como se fosse cidadão brasileiro, entendeu? Cidadão brasileiro. Então, quando eles recebem o certificado, é uma forma assim, nossa, eu participei, eu posso até ficar mais no Brasil. Né? Ele se sente parte. E ele pode depois adquirir até uma cidadania a partir daquilo ali. Então, formando cidadãos mesmo, cidadãos conscientes, bons, humanos. E você que nos acompanhou até agora no nosso podcast Pensamento Solto. Estou hoje com a Fátima Gonçalves Lima, nossa professora da PUC Goiás, coordenadora do programa de pós-graduação em letras. Você que tem vontade de continuar estudando, fazer um mestrado, doutorado, nosso programa é um programa muito bem avaliado, grandes professores. Tá aqui a Fátima, uma escritora de verdade, produzindo literatura, esse pensamento vivo, faz parte do corpo docente, é coordenadora. O edital, né, Fátima, tá aberto no momento e é aberto semestralmente também, né? Então entra no site, veja as linhas de pesquisa, os orientadores, você pode ler as produções que já foram defendidas, as dissertações, as teses, né? E se informar. É uma coisa que precisa de planejamento. Entra no site, dá uma olhada,
Agenda uma conversa com a Fátima, Sim. com um orientador que você tem interesse, porque você precisa escrever o pré-projeto e essas coisas não são da noite para o dia. Você começa a pensar agora para se inscrever no próximo edital, mas agora é agora de olhar. E se por muito tempo fazer graduação já era muito, né? Hoje ainda é importante a graduação, mas mais do que nunca é dar continuidade, né? Nós Sim. começamos a estudar e nunca mais paramos. Eu nunca mais parei. Então, está convidado. Nem deve, né? É muito bacana. Muito obrigada pela sua participação. E eu quero comentar ainda sobre esse box lindo, Box Crítica Literária Maria de Fátima Gonçalves Lima. É uma caixa que vem com a produção da Fátima, uma produção, como é que eu diria? Eu não queria usar a palavra mais denso, mas é porque isso aqui é uma literatura mais, né, leve, eu diria assim. Como é que eu chamo essa produção aqui, desses livros colossais aqui, esses tijolada? Olha, o signo de Eros na poesia. Que isso aqui é crítica literária pesada, né? Sobre o Gilberto Mendonça Telles, a poesia da literatura brasileira do barroco ao modernismo. Você que é estudante de letras, que se interessa, isso aqui é livro pra gente grande, onde separa os meninos dos adultos, né? Aqui a Fátima mostra que, além de escritora, ela é uma pesquisadora, assim, de peso. Olha só a quantidade de livros, assim, realmente técnicos, né, Fátima? Que coisa! Fala um pouquinho pra gente desse box lindo seu. Então, o discurso do Rio em João Cabral, né? Ela é a minha tese de doutorado. Sim. Eu trabalho a poética das águas em Cabral, quando todo mundo só falava da pedra. Então eu quis provar diferente que a João Cabral, ele, embora tenha escrito o livro Educação pela Pedra, ele sempre, na linguagem dele, trabalhou a educação pela água. No discurso, do próprio discurso do Rio, que ele até dá como exemplo, né, no Rio Sem Discurso, porque ele vai mostrar que é preciso sair do discurso Rio, sair do estado de poço do dicionário e trabalhar com o discurso para buscar novas significações e novos mundos, porque a literatura ela tem uma linguagem plural, plurissignificante, então ela é fluida, ela vai para outras margens da significação, como também trabalhou João Cabral Guimarães Rosa com a terceira margem do rio. Então são as margens da linguagem, né? Esse livro eu trabalho a arte e poesia de Goiás com 7 poetas que trabalham com essa terceira margem, né? Aqui e nesse aqui eu tenho a minha dissertação de mestrado e que eu ampliei a dissertação de mestrado com a obra do Gilberto Mendonça e outros ensaios, outros estudos que eu realizei sozinha e com algumas orientandas minhas, né? Agora, este livro é um compilado de estudos da poesia brasileira, do barroco ao modernismo, que eu fiz ao longo da vida. Muita coisa já foi lançada no jornal no Popular, na época Você do Clube de reuniu Letras. esses escritos. Eu ampliei depois todos eles e reuni. Esse livro agora está saindo pela editora Almedina. Almedina. Hoje à noite eu vou dar a última formação. A última revisão não, ali, não parecer. é a última revisão, já foi. Na verdade, mandar um e-mail e dizer pode imprimir. Dá o ok final. Porque eu já falei isso, mas eles antes vários de detalhezinhos, imprimir, né? eles pediram para hoje fazer a última palavra, né? Para mandar a capa e o livro tá no e-mail, eu vou abrir hoje, de hoje para amanhã eu respondo. Então vai sair pela editora Almedina numa grande editora que eles participam de um grupo editorial grande, que a Almedina não é só a Almedina, ela é de um grupo, não me lembro o nome do grupo, mas um grupo enorme um grupo grande que
comprou várias editoras, né? E ela vai ser lançada em no Brasil e em Portugal. Uau, então foi Portugal. uma conquista. Estarei lá, estarei no seu lançamento lá. É uma conquista, porque esse livro, na verdade, ele ganhou o prêmio melhor livro de crítica literária em 2023 da UB Rio de Janeiro. O prêmio Peregrino Júnior. Na época foi a Nélida Pion ganhou no romance, o Carlos Nejá ganhou no romance, eu ganhei na crítica literária. Então, esse livro, como ele ganhou prêmio, e aí é evidente, fora de Goiás, é preciso ser visto fora de Goiás. Né? Então, como foi visto fora, ele foi visto também pelos editores de fora. E aí sendo na publicado. Época, a Almedina entrou em contato comigo. Várias editoras entraram em contato para lançar o livro. Você selecionou Eu selecionei a Almedina porque ela é Brasil-Portugal. Excelente. Você tem uma conexão forte, o programa de letras tem uma conexão forte com Portugal, né? Vocês têm várias parcerias. Sim, com Portugal e com a Espanha. Mas nós temos parceria com a Universidade de Salamanca e com a Universidade de Fernando Pessoa. Temos outros amigos. Inclusive, participei de um curso da Isabel Ponce Leão, A Isabel ela é uma grande amiga, uma grande parceira, sempre está conosco todos os anos. Esse ano a terceira vez que ela vem para cá, como a segunda ou acho que a terceira vez como visitante, né? E sempre está conosco como professor visitante. Nós já tivemos como professor visitante também a professora Catherine Dumas, que é da Sorbonne. Nós já tivemos como professor visitante o Ángel Marcos Dias, que é da Universidade de Salamanca. Hoje ele é aposentado, mas ele deixou a universidade, né, nos levou para a Universidade de Salamanca, que hoje somos parceiros, né? Por causa dessas parcerias anteriores, essa internacionalização que nós fizemos desde 2011, 2012, nós começamos o processo de internacionalização do programa. E esse processo é importante, né? Internacionalização. E nós fizemos com a Espanha, com a França e com Portugal. A universidade. E também com algumas universidades, né? Tem algumas, não só universidade, mas você falou em pessoas importantes. Eu tive uma pós-doutoranda, que foi a primeira pós-doutoranda do Peru, a Berta Roja, e ela é uma senhora, ela é da Universidade Nacional do Peru, é da Educação, mas ela veio fazer pós-doutorado no Brasil comigo para trabalhar poesia, aprender a trabalhar poesia. E ela é política, agora ela é candidata a vice-presidente do Peru. Que bacana! O filho dela é vice-presidente. Se bem que a Isabel também, ela é deputada, Ela é política também, ela é deputada lá. Mas a Berta, ela sempre foi política, né? E o esposo dela, o marido dela, também era político, ele era reitor da Universidade do Peru e foi assassinado pelo pessoal. E os filhos entraram nessa visão, nesse mundo da política. O filho dela era candidato de um estado lá. Não, candidato não, governador, já foi governador e já foi candidato a presidente, agora está novamente candidato. E a Berta também, ela está na chapa como vice-presidente. De qualquer forma, mais uma pessoa muito envolvida com a educação, né? E com esses ideais humanistas também. Pois é. Muito obrigada. Olha só, a Fátima, além de todos esses atributos, esses talentos, olha que mulher bonita, gente. Olha essa capa. E hoje ela veio na paleta verde, que é a cor do nosso podcast. Eu estou de verde, ela está de verde. Aliás, primeiro Réveillon que eu passei de verde, acho que verde vai ser a cor do ano e nós nem combinamos, né? Não, e ainda combina com seus olhos, né? Por causa dos meus projetos de ecocrítica, né? Tem isso, né?
Nossa, olha que coincidência. Ela é Eu a adoro bandeira verde. da busca aí da salvação da Terra. Esse livro aqui que trabalha com O sobre verde tá aquecimento predominante. global, E né? acaba que o verde está bem presente, né? Então E nem foi combinado, eu adoro verde. eu adoro verde. Esperança. Eu gosto de azul e verde. Né? Combina com seus olhos. Fátima, você sabe que você foi, assim, um dos presentes de 2025, né? Conhecer você, Imagine, sua você família. que foi, você é linda, de Muito corpo e obrigada. alma. Você é generosa, você é engajada. Muito obrigada pela sua partilha, pela sua amizade. Aprendi muito com você. Muito eu obrigada. que aprendo com você. E agora... Você é comunicadora de primeira. Nossa, um brinde aqui, nosso encontro. Ao mundo a canequinha, verde. o mundo verde, combinar com seus olhos. Verde esperança. Verde esperança. Isso. E isso aqui, essa canequinha exclusiva. Só tem essa canequinha quem participa do nosso podcast. Vou guardar com todo carinho. Obrigada, então. Você que nos acompanhou, compartilha. Muito obrigada pelo convite. Obrigada obrigada a todos que estão nos assistindo, que vão nos assistir. Obrigada. Compartilhe, ativa o sininho, escreva seu comentário aí. Até a próxima.